Nossas boas-vindas ao Conto da Lareira. Hoje, traremos o conto FVE, Fenômeno de Voz Eletrônica, do livro Espectro Estático. Autoria de Guilherme Rodrigues Vasconcelos André. O link para a compra do livro e as redes sociais do autor estão na descrição. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Sinta-se à vontade para se acomodar frente à nossa lareira e aproveite o conto. Havia-se passado 5 meses desde que foi iniciada uma pesquisa, um tanto polêmica, intitulada de Fenômeno de Voz Eletrônica, FVE, uma verdade extrafísica? Consistia na gravação de áudios, tendo por base apenas o ruído exclusivo de estática de rádio, o chamado ruído branco, e ao se ouvir a gravação final sons inteligíveis surgiam sobrepostos, muitas vezes respondendo perguntas propostas pelos pesquisadores. Os envolvidos estavam certos de que o fenômeno fosse real. Que consciências extradimensionais estivessem envolvidas nas bases deste fenômeno. Poderiam conseguir recados dos mortos? Esse era o principal questionamento do idealizador da pesquisa, o psicólogo da penitenciária Humberto Albuquerque. Seu interesse no assunto surgiu após tomar conhecimento dos relatos de um de seus pacientes, o detento Marcos Ferreira. O ano era 1975 quando ele passou a frequentar sessões quinzenais devido a pesadelos recorrentes, oriundos de um evento traumático recente que ocorreu em um hotel famoso da cidade logo antes de se entregar pelo latrocínio de Gabriel Simplório. Humberto, a princípio, acreditou que fosse tudo produto da imaginação de Marcos. A princípio era uma história absurda envolvendo uma entidade que o havia feito de refém neste hotel e o forçou a se entregar. Humberto acreditava piamente que tudo isso não passava de alucinações por negação dos crimes que cometeu. Como acreditar numa história dessas? Segundo o relato, foi dito que, no período que esteve no domínio da criatura fantasmagórica com zoomorfismo de rato, sua mente vagou por pesadelos intermináveis enquanto sua energia vital era sugada. Esquizofrenia? E disse ainda que, após ter sido libertado, a criatura foi levada para a eternidade para nunca mais retornar, mas que, em seus pesadelos, ela nunca o deixou. Paranoia. Contudo, após ser investigado por 3 dos melhores psiquiatras da cidade, ambas as hipóteses diagnósticas foram descartadas. Humberto começou a se questionar? E se fosse verdade? Precisou investigar melhor essa história e, para isso, recorreu ao famigerado hotel. Dando entrada na recepção, foi recebido por Galileia e uma das donas do hotel. Ela ofereceu um quarto, ele negou e explicou o real motivo de sua visita. O nome de Marcos foi citado. Imediatamente ela deu um pulo para trás e respirou fundo tentando manter a compostura. Pediu para que ele aguardasse no hall enquanto ela chamava seu marido. Era como se memórias terríveis já enterradas tivessem sido escavadas. Ao aguardar, ele passeou pelo cômodo. Havia um espelho grande, um relógio de pêndulo antigo, uma flor de lótus ladrilhada no chão e vários arranjos florais num canto, possivelmente substituindo algum outro móvel. Pendurados na parede estavam algumas molduras com fotos e textos, das quais a primeira imagem chamou sua atenção. Uma moça jovem e adorável era pedida em casamento por um rapaz ajoelhado à sua frente. Quando começou a ler a primeira linha do texto, eis que retornou Galileia, acompanhada de seu marido Justino, interrompendo a leitura dele. Uma história ainda mais impactante foi contada pelo casal no bar, junto a algumas xícaras de café. Em resumo, foi dito pelo casal que um ser maligno e sobrenatural havia aterrorizado o local recentemente, apegado a um certo gramofone. Um sentimento que transcendeu da vida para a pós-morte. Assombrosamente, tudo se encaixava. Toda a história de Marcos batia. Humberto ficava cada vez mais convencido dos fatos, por mais que negasse a si, caminhava em uma rota sem volta à crença no espiritual. Olhou para trás e viu, no canto do bar, um objeto antigo, familiar pela descrição na história. É aquele o gramofone que estava amaldiçoado pela entidade? Perguntou assustado, com receio de apontar para o objeto ou olhar diretamente, temendo atrair algum tipo de maldição. Sim, mas agora está tudo bem. Respondeu Galileia. Agora, realmente, é só um gramofone que toca música. Completou Justino. Justino, acho melhor a gente publicar essa história. Tem muita gente vindo aqui perguntar. Alguém chegou à recepção. Era o correio trazendo um pacote endereçado ao casal. Justino se prontificou a receber e retornou ao bar com um embrulho nas mãos. Um pacote de Madame Maria, disse ele, surpreendido. Já tem tanto tempo desde que mandamos a mesinha de chá para ela.
Será que ela está bem? O que será esse pacote? Completou Galileia. Humberto não quis incomodar. Vendo a ansiedade do casal e já tendo conhecimento dos eventos que haviam se hospedado no local, resolveu ir embora. Seria essa mesinha o que ficava no lugar das flores no hall? E assim partiu em seu carro branco, com mais perguntas que respostas. Esse gramofone. E se? Não. Tolice minha, mas. E se? E se? E se pudesse ser usado de alguma forma para comunicar com os mortos? Será? Pensou, concentrado na rua, mas ainda assim furando um sinal vermelho. Eles não vão me emprestar o gramofone, mesmo para pesquisa. Afinal, disseram que a entidade já desapegou do objeto. E se faço as pesquisas e outra entidade se apega, como eu o devolveria? Aquele lugar já tem histórias demais, não precisam de mais uma. Preciso pensar em outra forma. Concluiu, assim que segurou na maçaneta da porta de casa. Ele se jogou na poltrona da sala de estar, acendeu um cigarro e pegou o jornal. Chega de pensar nisso. Preciso de boas novas. Pensou, folheando os anúncios. Até que se esbarrou com um que chamou sua atenção. Tratava-se de um rádio, logo abaixo outro anúncio, um gravador. Já sei. Disse sozinho, energeticamente, deixando o cigarro cair no chão e quase queimar o tapete da sala, formando uma pequena marca onde a chama tocou por alguns segundos. Se ele não pegasse na hora, com certeza o estrago teria sido maior. Pegou o telefone e ligou para comprar os aparelhos. 3 dias após a compra, eles chegaram em sua casa. A ideia era simples. Deixar o gravador ligado no ambiente, sem nenhum outro ruído externo, e ver o que descobriria na gravação. Tentou algumas vezes, porém nenhum sinal de consciência. Apenas o ruído branco era ouvido. Contudo, ele tinha fé, pois, sabendo que o gramofone do hotel foi capaz de tocar música sem disco, ele certamente poderia captar algum ruído sem música. Uma extrapolação simples que fazia muito sentido em sua cabeça. Elaborou uma pesquisa científica em cima dessa possibilidade, a qual deu início fundamentado em bases éticas e de cunho profissional, apesar de não tão bem aceito pela comunidade científica. Conseguiu angariar um público de psicólogos estudantes suficiente para dar andamento no projeto, tendo como braço direito uma colega de faculdade, a psicóloga Marta. Numa noite de sexta, quando voltou de um dos dias mais cansativos do serviço, ele deixou o gravador ativo para tentar alguma resposta. Sentou-se na poltrona ao lado, olhou o relógio da parede, que marcava 10 horas da noite, acendeu um cigarro e esperou a fita acabar. Mas o sono dominou antes que pudesse pensar em lutar contra e adormeceu com o cigarro aceso entre seus dedos, junto ao rádio emitindo o ruído branco e o gravador gravando o vazio. Acordou na manhã seguinte, com a mão pendurada sobre o braço da poltrona. O domicílio havia sido tomado por um cheiro extremamente forte de queimado, invocando consigo uma tosse ininterrupta, porém sem nenhum sinal de fumaça. Viria de algum vizinho? O cigarro, consumido até o filtro, encontrava-se envolto em cinzas, caído sobre o tapete. Ele se levantou, foi até a janela e olhou a vizinhança à procura de algum sinal de fogo, mas não encontrou nada. Saiu de casa, olhou os arredores, porém também nada, apenas um dia ensolarado e sem nuvens como jamais viu. Estranhou que o exterior não apresentava aquele cheiro forte, apenas no interior de sua casa. Como? Onde? A gravação. Pensou em voz alta. Correu rumo ao gravador. Afinal, o objeto agiu por boa parte do tempo desde que pegou no sono. E se havia gravado algum evento que justificasse aquilo tudo? Rebobinou a fita, cuja gravação durou um total de 4 horas. Olhou o relógio de parede que marcava as 10 horas da manhã e, naquele sábado ensolarado, ouviu cada minuto, pacientemente, à procura de algum sinal. O ruído branco se tornou uníssono, associado ao rádio que se manteve ligado emitindo o mesmo som. E ele ouviu por 1, 2 horas. Nada mais se escutava além de estática. Já estava terminando a 3ª hora e nada surgia. Começou a ficar impaciente, estava confiante de conseguir alguma resposta naquela gravação, mas, à medida que o tempo passava, improdutivamente pensou: Estou perdendo meu tempo com essa besteira. Olhou o relógio de parede e as 10 horas se mantiveram intactas. Acabaram as pilhas desse treco de novo. Não acredito. São pilhas novas. Pensou.
Enquanto o gravador reproduzia a quarta hora, em meio ao cheiro abundante de queimado que não ousava dissipar, ele se levantou e foi até o relógio. Retirou as pilhas e testou em um controle remoto, o qual funcionou perfeitamente. Estava testado, as pilhas estavam funcionando. Portanto, o relógio só poderia estar quebrado. Foi até seu quarto e olhou sobre sua mesinha de cabeceira, onde havia um rádio-relógio que funcionava como despertador. Contudo, também marcava as mesmas 10 horas. Que estranho! Parecia que o tempo havia, de alguma forma, parado. Como? Onde? Por quê? De repente, o gravador fez um ruído diferente. Toda a sua atenção à questão temporal foi desviada pelo fato, sendo monopolizada pelos ouvidos atentos ao que viria a seguir na gravação. Há alguém aí? Perguntou a voz repetidas vezes, fazendo períodos de pausa à espera de respostas. Ele conhecia aquele som. Mas não era possível. Como poderia? Ele tinha certeza, era inconfundivelmente a voz de Marta. Como seria possível captar a voz de uma pessoa viva? Ele parou a fita logo após a pergunta, ligou a função de gravador e respondeu à questão da amiga. Sim, eu, Humberto. Marta, é realmente você? Ele parou a gravação e deixou a fita continuar a reprodução a partir dali. Um novo som surgiu. A mesma voz. Uma resposta. Sim, Humberto, está tudo bem com você? Onde você está? Ele correu até o telefone, na esperança de ligar para ela, para que pudesse entender melhor o que estava acontecendo. Contudo, ao tirá-lo do gancho, não havia sinal de linha, nada além de mudo. Como? Começou a ficar apreensivo, a tosse não passava e nem o cheiro unânime de queimado que dominava por completo o lugar. Sentou-se na poltrona e repetiu o processo com o gravador e, assim, surgiu aos poucos um diálogo. Estou em casa. E você, Marta? Também. Também o quê? Está na sua casa? Não, na sua. Como? Estou sozinho aqui. Onde você está? Como entrou? Me deixaram entrar. Agora estou no meio da sala, sentada no que restou de sua poltrona. Como? Eu também estou sentado na poltrona. O que restou da poltrona? Como assim? Deve ser por isso que está tão frio só neste lugar. Como assim, Marta? Está me assustando. Pelo visto parece que você ainda não sabe. Não sei do que. Sua casa pegou fogo, não está mais entre nós. Humberto olhou para aquela bituca de cigarro sobre o tapete e entendeu o motivo do cheiro de queimado e das horas não passarem. Levantou-se calmamente. Começou a chorar em silêncio e sob controle. Caminhou a passos lentos até a porta, por onde saiu de casa. O dia claro o convidava a dar uma caminhada para nunca mais voltar, talvez tivesse algo à sua espera no final da rua. E em meio à sua caminhada, olhou para trás, para ver sua casa uma última vez, e lá estava ela em escombros e tomada em cinzas. Esse foi o primeiro registro de AVP da pesquisa. Quem diria que, ao procurar por fantasmas, iria se descobrir como sendo um deles?